Bom dia a todos, ao senhor presidente da mesa, os colegas. Eu não sou de geografia, Academia de Filologia Brasileira, então nós somos filólogos linguísticos e, naturalmente, eu tentei adequar o tema à minha área de estudo. Então, eu vou fazer uma palestra a respeito de geografia linguística. E, portanto, o título que eu dei, vocês podem perceber, eu estou mais preocupado mesmo com uma consequência das diásporas, né? Uma, especialmente, são várias consequências, mas a que me interessa, porquanto eu sou linguista, é a formação ou a consolidação da língua portuguesa no Brasil. E, naturalmente, todos sabemos que o Brasil usa a língua portuguesa como sua língua natural, e que ela não é exatamente natural, né, no bom termo da palavra. É uma língua transplantada. Ela chega ao Brasil por conta de como o colega disse, uma imigração. E aí nós vamos ver a diferença exata, de uma forma física, entre imigração e diáspora. Porque eu vou apresentar uma consequência dessa imigração. Então não é só a imigração, mas sim o que uma imigração pode fazer. E quando faz, nós falamos de diásporas. Naturalmente que esse termo diáspora, eu estou usando um conceito novo, moderno. Não exatamente o que o colega Carlos falou, né? E foi bem corroborado pelo presidente, a origem da palavra. Eu já estou aceitando uma acepção mais moderna, ou seja, as consequências da imigração. Então, desde o século XII, eu não vou acompanhar não, porque eu vou ter que fazer uns cortes, né? O colega pediu para fazer em 20 minutos, meu texto parece que deve ser um pouquinho longo, aí eu faço uns cortes e vamos ver se se enquadra os 20 minutos, tá? Tá certo. Então, desde o século XII, com a expansão marítima de Portugal, vocês conhecem demais, que começou a se espalhar pelo mundo, pode-se observar o que modernamente consideramos as diásporas portuguesas. Primeiramente, os portugueses se movimentaram pela Europa e depois espalharam pela África, América e, em seguida, a Ásia e a Oceania. Fundaram muitas cidades, colonizaram-nas e participaram ativamente de seu desenvolvimento, até que se tornassem nações independentes. O fato é que muitos desses portugueses colonizadores acabaram adotando a nacionalidade dos países que escolheram para viver com suas famílias, ou que levaram consigo, ou que lá formaram ao se acomodarem. Poucos regressaram, bem poucos, a Portugal, normalmente depois de uma aventura mal sucedida, ou raramente depois de terem vencido na vida. Da simples presença desses portugueses em diversos lugares, e sobretudo da permanência da maioria deles alhures, diversos elementos de toda a natureza foram introduzidos naquelas regiões. Certos traços fisionômicos, nomes de família, costumes e tradições, cujo sentido ou se perdera no tempo ou se acomodara à nova realidade, e tantas outras manifestações culturais, religiosas, políticas e linguísticas, tornam flagrante a maravilhosa origem portuguesa em muitos povos de todo o mundo, e sobretudo no Brasil, que por pouco não se tornou um imenso Portugal. Aliás, o Brasil, com sua riquíssima história etnocultural, desde o seu descobrimento em 1500, partilha com Portugal uma preciosidade comum, a língua portuguesa. De certo, o uso que se faz do português não é exatamente como se faz aqui. Faz-se mister asseverar que é a mesma língua portuguesa, o idioma do Brasil e de Portugal. Neste país, o português, como toda língua, que é um organismo vivo, muito evoluiu desde Camões. Naquele, o Brasil, apesar das possibilidades das diversas interferências eventuais durante a sua implantação, pouco evoluiu e ainda hoje se mostra um tanto quanto camoniano. Certamente, esse status quo ainda causa polêmica entre estudiosos portugueses e brasileiros. E não temos aqui a intenção de finalizar o tema, principalmente porque não é o objetivo da nossa comunicação. De fato, a imigração portuguesa no Brasil
se efetiva mesmo após a independência deste país em 1822. Não se quer com isso negar uma imigração de portugueses em épocas anteriores, já que diversos estudos revelam um constante movimento migratório desde o século XVI, o qual aumentou no século XVIII e no século XIX, após a independência do Brasil, quando o fluxo migratório se fez notável, atingindo em 1901 a 1930 a sua máxima dimensão, manteve-se muito elevado até mais ou menos 1950, quando praticamente cessou. Já no século XV, saíram os portugueses a descobrir novas terras e a conquistá-las, colonizá-las e nelas comercializar e trabalhar. Essas saídas de cidadãos de Portugal, as quais se prolongaram no decorrer dos séculos, constituíram diversas comunidades diaspóricas portuguesas espalhadas por todo o mundo. Aqui, diáspora tem uma conotação moderna que considera os conceitos de globalização, migração e transnacionalismo, como fez Horta em 2002, sob a orientação de Vertovec e Cohen, que sugerem que, aspas, a ideia de diáspora pode expressar os processos contemporâneos, sociais, políticos e econômicos de multilocalidade, identidades globais e transnacionalismo, segundo Horta. Logo, a diáspora constitui uma forma social, uma vez que nos remete à natureza das relações sociais, políticas e econômicas que grupos étnicos dispersos pelo mundo criam. É, pois, com uma consciência ou uma forma de produção cultural, exatamente como se deu com as diásporas portuguesas do século XIX, que é o que nos interessa no Brasil. Com essa diáspora, deu-se a consolidação do português como língua nacional de uma terra que era habitada predominantemente por índios e cuja comunicação linguística se fazia até então por meio de uma das 4 línguas gerais brasílicas, ou seja, línguas tupinambás. Então eu vou falar um pouquinho da história dessa colonização e de quando ela realmente se dá e quando a língua portuguesa passa a ser a língua do nosso país. Aliás, entre nós brasileiros também temos essa dúvida. Os falantes comuns não se atentam para o fato de que a língua portuguesa no Brasil é muito bebê, é muito novinha ainda. Ela começa praticamente no século passado, né? Retrasado, depois da independência, no início do século XIX. Ainda hoje, Portugal continua sendo, de fato, um país... aqui eu vou tratar de um pouco sobre a chegada dos portugueses nas terras brasílicas. Um país de constantes imigrações, segundo Lopes, que informa que residem no exterior em torno de 5,5 milhões de portugueses. Essas imigrações, que são vistas como um fenômeno cultural da sociedade portuguesa, praticamente corresponde a mais da metade da população residente em Portugal. Lopes também inclui em seus cálculos os descendentes de portugueses que residem no exterior, mas que adquirem a nacionalidade portuguesa. O autor se baseia em critérios de cidadania e considera portugueses aqueles que têm passaporte português, apesar de viverem no exterior. Essa característica lusitana, certamente herdada de sua origem latina, vem de longa data e motivou os primeiros conquistadores de terras estrangeiras. E com a expansão marítima e suas ousadas viagens com vistas às Índias, o povo português descobriu e conquistou muitas regiões longínquas. Serrão, em 1977, corroborado por Rocha Trindade, em 1995, observa que dos 1.300.000 indivíduos que saíram de Portugal entre 1500 e 1700, o Brasil recebeu a maior parte dessa corrente de imigração. No Brasil, os portugueses chegaram em 1500 pela primeira vez, de acordo com os registros históricos oficiais e ostensivos. Fica, pois, sem maiores comentários, a possibilidade de a esquadra de Dom Duarte Pacheco Pereira
numa expedição secreta enviada por Dom Manuel I, a ter aportado em um outro ponto entre o Maranhão e o Pará. Então nós estamos falando da chegada de Cabral. E dessa chegada eles ficaram poucos dias. Na verdade, não se pode dizer que os portugueses chegaram no Brasil, apenas passaram por lá. E no litoral baiano, onde aportaram, viviam duas grandes nações indígenas do grupo linguístico Tupi. A nação Tupinambá, que ocupava a faixa compreendida entre Camamu e a foz do rio São Francisco, com aproximadamente, pasmem vocês, 100 mil indivíduos. Hoje não passa de entre 500 e 2 mil pessoas, indivíduos indígenas, que lutavam entre si. E a nação Tupiniquim, que ocupava a faixa compreendida entre Camamu, na Bahia, até o rio Cricaré, no atual Espírito Santo. E mais no interior, um pouco mais no interior, numa faixa paralela aos Tupiniquins, vivia uma nação Aimoré. No interior, vivia uma grande nação indígena do grupo linguístico Macro-G, que os tupis chamavam de Tapuias. Foram com os tupiniquins que se deparou a esquadra de Cabral. Aliás, essa nação indígena participou como aliado e de forma efetiva na colonização portuguesa na região de Santos e Bertioga, no século XVI, e na fundação da cidade de São Paulo em 1554, pelo padre jesuíta Manuel de Nóbrega. Os jesuítas catequizaram-nos em Aldeia Nova, mas os índios sofreram grandes baixas com a varíola e com as formigas que destruíram as suas plantações. No início do processo de colonização, os portugueses receberam apoio dos tupiniquins, os seus rivais. Os tupinambás, no entanto, apoiaram os franceses durante o século XVI a XVII, quando realizaram diversas incursões contra a América Portuguesa. Mais tarde, novas expedições chegaram com o objetivo de permanecer na região, que passaram a chamar de Terra de Santa Cruz. Para evangelizar os índios, porém, perceberam que os aborígenes não tinham senão a curiosidade com a fala ritualística e os gestos dos europeus. Não fizeram a colonização na verdade. Assim, com os portugueses vieram uma nova cultura, uma nova filosofia religiosa, novos costumes e a língua portuguesa, trazida sob a forma dos muitos dialetos. Quando lá chegou, o português também não era uma língua harmoniosa. Eles já levaram foram várias regiões que chegaram no Brasil. Logo ao lado da linguagem lisboeta, também chegava ao Brasil outras variedades linguísticas portuguesas. E essa língua portuguesa entra em contato com a língua ou línguas brasileiras, com as quais cria um multilinguismo e outros inevitáveis conflitos socioculturais. Aliás, sobre as consequências desses conflitos, Oswald de Andrade, um poeta modernista do século XX, retrata a chegada dos patrícios com um pequeno poema que vocês devem conhecer muito bem, que é Erro de Português. Ele diz assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então veja que os portugueses chegaram com uma cultura dita superior, né? Os índios aprenderam a viver como os portugueses. Mas se fosse uma manhã de sol, ou seja, se os brasileiros tivessem uma cultura superior, os portugueses iriam aprender com a gente alguma coisa. Então foram vocês, os portugueses, que nos ensinaram a língua portuguesa. Bom, aqui eu faço um longo histórico e vou passar para a parte do multilinguismo dos primeiros 2 séculos. Talvez eu tenha que pular também. Então eu vou pular, mas vou falar sobre isso. Então vejam que durante os 3 séculos de pré-colonização portuguesa, o Brasil vivia um multilinguismo. Vivia com várias línguas indígenas, entre elas consideradas as 4 línguas gerais, uma do norte, nordeste, sudeste, sul, que eram as línguas do país em si, e todos falavam aquelas línguas.
até os portugueses. Os portugueses mantinham a sua língua portuguesa apenas no interior da família, né, no âmbito da família, mas todos faziam contato entre si e com os estrangeiros que estavam no Brasil com uma das línguas gerais indígenas. Este é o multilinguismo do Brasil até o século XIX. Estou pulando também para poder encaixar os 20 minutos. A imigração portuguesa, então, do século XIX, que é o objetivo da nossa comunicação, e a língua portuguesa no ou do Brasil. No item anterior, vimos que a colonização do Brasil, por parte dos portugueses, não se deu de forma intensa e bem organizada, e que até o meado do século XVII, a quantidade de portugueses era bem inferior à dos negros africanos, que perfaziam um total de 2 milhões, segundo Silva Neto, e a dos nativos, embora já bastante reduzida. Veja que no início havia 100 mil índios, né? E de repente, com a atitude de Marquês de Pombal, no final do século XVIII, praticamente os índios foram expulsos para dentro do país, foram expulsos da parte ocidental, e os jesuítas também foram expulsos do país, e por isso a nação indígena foi bastante reduzida. Os portugueses que vinham de várias regiões de Portugal levaram seus falares variantes, que mais tarde entraram em contato com os outros falares, a dos índios e a dos negros escravos. Vimos ainda que as variações do português europeu, influenciado pelo falar local, eram usadas por colonos portugueses paralelamente à língua geral de natureza tupinambá. Certamente os descendentes dos portugueses, os índios, os negros e os mestiços se esforçavam bastante para aprender aquele português e o manuseava de forma particular, tanto que se pode falar num semi-crioulo português de natureza africana e num pidgin indígena português de natureza indígena. Para quem não sabe, isso é um termo, praticamente é termo linguístico, o crioulo é uma língua que se dá a partir de contatos entre línguas e que passa a ser língua de nascentes naquela comunidade. O primeiro contato é um pidgin, ou seja, introdução de elementos de uma língua na língua que se fala. Isso vai acontecer, os brasileiros falariam a língua brasileira, a língua indígena brasileira, com características de outra língua. E o português, em Brasil, falaria o português com características de outra língua, a língua do Brasil, no caso. Então, o primeiro passo de contato é o pidgin. Mas esse pidgin pode se transformar a língua de pessoas que vão nascendo naquela comunidade linguística. Isso nós chamamos de crioulo, né? Então, não tem nenhuma outra acepção nessa palavra crioulo, que seria um crioulo de origem africana. Mas não existia um crioulo de origem nem indígena e nem português no Brasil. Quanto à existência de uma língua crioula no Brasil, Silva Neto afirma, aspas, no português brasileiro não há positivamente influência de línguas africanas ou ameríndias. O que há é cicatrizes da tosca aprendizagem que da língua portuguesa, por causa de sua mísera condição social, fizeram os negros e os índios. O que alguns chamam de crioulo português. Não chegou a ser um crioulo. Assim, segundo o autor, Silva Neto, o que se quer crioulo português não passa de um português mal aprendido e de ouvido por indivíduos inseridos numa situação social inferior. As gerações seguintes, que também adquirem essa linguagem de ouvido e não pelo ensino escolar, apenas a repetiu e a perpetuou ao longo do tempo. Logo, impuseram-se, desde o início da formação do português no Brasil, condições específicas para uma produção linguística muito própria em face do português de Portugal. Também vimos que o Marquês de Pombal criou um diretório dos índios em 1757, visando a proteção da língua portuguesa e expulsou os jesuítas da colônia, o que praticamente enfraqueceu o domínio linguístico da língua geral do Brasil. A partir do século XVII, deu-se a intensificação da imigração portuguesa e o desenvolvimento de seus valores culturais abalaram ainda mais o poder da língua geral indígena,
que já não era uma única língua de comunicação local. Ou seja, na época, o português já começava a se impor, né, sobre a língua geral, uma das línguas gerais, que era uma língua de origem tupinambá. Contudo, até o final do século XVIII, a situação intelectual e cultural do Brasil era bem limitada. No país não havia nenhuma universidade, não havia tipografia. A formação intelectual do jovem brasileiro se fazia com muita dificuldade. Alguns se deslocavam para Coimbra para concluir estudos. No início do século XIX, porém, com a chegada do príncipe regente e o seu séquito, que perfazia um total de 15 mil indivíduos, tudo mudou. A rotina dos habitantes locais se transtorna. A vida cultural passa a ser intensa e, por conseguinte, a situação linguística toma novo rumo. Segundo Silva Neto, todavia, a vitória do português não se deveu à imposição violenta da classe dominante. Ela aplica-se pelo seu prestígio superior, que forçava o uso da língua que exprimia a melhor forma de civilização. O português era a língua da administração. Só em português era possível entender-se oficialmente com os agentes do Estado. É mister ressaltar que a língua de comunicação em 1808, quando a família real chega ao Rio de Janeiro, já era o português do Brasil. E nós gostamos do termo português do Brasil, não costumamos falar português brasileiro, porque não existe uma língua brasileira, é um português falado no Brasil, usado pelo Brasil, com aspectos arcaizantes que o particularizavam em face do português europeu que a elite colonial procurava imitar. Veja, os portugueses, quando chegam no século XIX, no final do século XIX, no início do século XIX, já encontram uma língua portuguesa praticamente instituída. Mas mesmo assim, nesse momento é que acontece realmente a consolidação do português, porque o brasileiro imita os portugueses em todos os sentidos, culturais, né? Em todo sentido, principalmente no falar. Então, com a corte portuguesa chegou também um novo modelo de vida, ao qual os brasileiros procuravam se adaptar. Tudo se transforma no Brasil. O estilo das construções dos prédios, o modo de se vestir e até o modo de usar a língua. O modelo era exatamente o modelo da corte de Lisboa. Como muitas famílias do campo emigraram para as cidades em busca de melhor condição de vida, ocorreu uma rápida urbanização que provocou uma profunda reformulação social na colônia. Também uma oposição dos falares urbanos e os rurais passou a ser sentida. Até então ninguém prestava atenção nisso, mas como muitas pessoas do campo foram para o centro, né? Então começou a ter uma certa discriminação em relação àquele falar que acontecia no Brasil, que não era visto, não era sentido, passou a ser sentido naquele momento. Convém esclarecer que desde essa época, o que se conhece como português do Brasil não é uma unidade em si, mas uma variedade linguística que se caracteriza por apresentar uma pronúncia específica e um vocabulário diferente, principalmente por causa do multilinguismo típico do Brasil colônia. Era e continua sendo, pois uma modalidade regional e de natureza essencialmente, mas não exclusivamente, oral. Assim, como se pode verificar, também em Portugal, na língua portuguesa falada, há particularidades de região para região, de uma classe social para outra classe social e de um nível de formalismo para outro nível. Na linguagem literária, que sobrepõe a linguagem oral e é, pois, o que torna possíveis a compreensão e a comunicação entre os usuários da língua, não são sentidas tais particularidades em sua morfossintaxe. As regras morfológicas e sintáticas são as da língua portuguesa, que é uma unidade. Então, quando falamos em diferenças e semelhanças, nós não prestamos atenção no que realmente caracteriza uma língua. Então, é claro que o português do Brasil tem uma pronúncia especial, a pronúncia é diferente, tem um vocabulário especial, o léxico é diferente, mas a morfossintaxe é a mesma. A língua portuguesa do Brasil é a língua portuguesa de Portugal, de Angola e de outros lugares onde se fala português. Agora, nós vamos sentir essas diferenças quando prestamos atenção em apenas um detalhe. Qual? O falar.
a oralidade. No Brasil, que é muito grande, existem oralidades, existem várias línguas portuguesas também, quando se trata de regionalismo. Eu acho que aqui em Portugal também nós percebemos isso. Região Norte, Centro e Sul também tem seus falares especiais, não é isso? Mas quando consideramos a morfossintaxe, que é o que caracteriza uma língua em si, não há diferença. A língua é a língua portuguesa do Brasil, que é a língua portuguesa de Portugal. Assim, entre os anos de 1808 e 1821, o Brasil se tornou o centro administrativo do governo português. D. João VI e seus cortesãos iniciaram um conjunto de ações que determinaram um novo rumo para o Brasil. Primeiramente, decretou a abertura dos portos às nações amigas, reduzindo o contrabando e aumentando os recursos arrecadados pela corte. Mais tarde, mandou construir uma biblioteca real e autorizou o primeiro jornal do país. Também construiu a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, a Academia Real Militar e o Jardim Botânico, e efetivou outras grandes obras públicas. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido e se tornou a sede administrativa do governo português, o que provocou até mesmo a Revolução de Porto, que causou o retorno de Dom João a Portugal. No Brasil, Dom João deixa o seu filho Dom Pedro como príncipe regente, e as repercussões desses acontecimentos impulsionaram um movimento revolucionário que possibilitou a independência do país. Vou pular uma partezinha também aqui, para chegar ao finalzinho. Nessa época, a língua portuguesa, já consolidada como única língua de comunicação de massa do país, ainda gerava polêmica entre os literatos, no que se referia às particularidades da língua brasileira em face das particularidades da linguagem portuguesa. Desculpa, eu li língua, mas é linguagem. Aliás, uma outra diferença muito importante: língua e linguagem. Linguagem, nós nos referimos ao ato de usar a língua, ok? E a língua como um conjunto de regras e um sistema de possibilidades linguísticas. Então, lendo novamente, da linguagem brasileira em face das particularidades da linguagem portuguesa. Com a independência do Brasil, em 1822, a concepção de uma língua brasileira, idealizada por determinados literatos, causava torpor entre os puristas tirânicos. Por desconhecimento do fenômeno linguístico como um todo, os puristas se lhe opunham veementemente e o taxavam como língua fabricada. Na verdade, em muitos casos, o vocabulário brasileiro é conservador, ainda hoje. Em muitos outros, regional em Portugal. Então, muitas coisas que nós usamos hoje é regional aqui em Portugal. E em outros, empréstimos que se fixaram durante o multilinguismo colonial ou criações novas, paralelas às criações novas que acontecem em Portugal. Quanto à pronúncia, no Brasil, predomina o conservadorismo do antigo sistema fonético do Rio de Janeiro, enquanto em Portugal, Lisboa, tornava-se, a partir do século XIX, um foco inovador, como observa Silva Neto. Veja que a língua portuguesa em Portugal é moderna, bastante evoluída, e no Brasil nem tanto. Ainda no século XIX, pouco depois da independência do Brasil, o movimento literário do romantismo possibilitou a aproximação da linguagem literária, essencialmente escrita, à linguagem oral brasileira. Com isso, certas divergências entre as linguagens oral de Portugal e a do Brasil passaram a ser divergências também na escrita das duas nações lusófonas. Por isso nós temos uma escrita especial na linguagem do Brasil em relação à de Portugal. E não vai ser uma normalização no vocabulário, né, na ortografia, que vai fazer com que o Brasil passe a falar a mesma linguagem de Portugal. Ou seja, podemos fazer realmente esse acordo ortográfico que está acontecendo, mas nós jamais vamos fazer com que a língua falada em Portugal seja a mesma língua falada no Brasil. Aliás, nem a língua do Brasil é a língua do Brasil, porque nós temos várias regiões, é um continente, como o colega disse, e nós dividimos o Brasil em glossas. Ou seja, se levar em consideração a característica maior, nós temos 4 falares importantíssimos, do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. E nós nos entendemos muito bem. Nós escutamos um ou outro, falamos a mesma língua
existe um vocabulário especial no Norte, Nordeste, Sul, como há um vocabulário especial entre Portugal e Brasil, mas nós nos entendemos muito bem. Agora, é claro que a pronúncia de Portugal é um pouco mais abrupta em relação às pronúncias do português do Brasil, né? Então a gente sente mais essa diferença, mas a língua é a mesma. De fato, os literatos da era nacional brasileira, que se assinala a partir de 1822, acentuam-se entre 1836 e 1880 com o romantismo. E volta à tona em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Demonstraram um certo sentimento de lusofobia, mas não procuraram criar uma língua brasileira, nem mesmo aquele movimento extremamente revolucionário queria uma língua brasileira. O que eles queriam era a consideração da linguagem, da oralidade do Brasil. Por isso o modernismo foi tão problemático com as suas vanguardas. Mas não se queria e não se quer uma língua brasileira. Só quem fala isso é quem não é conhecedor de língua em si, os leigos em si. De certo, desejaram e conseguiram efetivar um estilo próprio, respaldado pela cultura brasileira e sustentado pela brasilidade do português do Brasil. Concluindo, ao finalizarmos esta digressão acerca da presença dos portugueses no Brasil e da mais grata herança legada pelos patrícios, a língua portuguesa, esperamos ter demonstrado a importância das diásporas portuguesas e em especial as do século XIX, quando se consolidou o português como idioma nacional. Vimos que as imigrações portuguesas para o Brasil já eram intensas até o final do século XVIII e que se efetivaram ainda mais após a independência deste país em 1822. Até então, a sociedade era colonial e composta de poucos portugueses, índios brasileiros, negros africanos e os brasileiros que nasciam da mistura desses grupos sociais. De certo, todos esses grupos contribuíram para a particularização da língua portuguesa no Brasil. Todavia, os portugueses contribuíram sobremaneira para a sua instituição desde o início da sua formação, quando concorria com a língua geral, até o início do século XVIII. Entretanto, a imigração de 1808, quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil, foi de suma importância para o país, porquanto alavancou uma série de transformações de todas as naturezas na sua sociedade e nela consolidou a língua portuguesa. Era isso que eu tinha para trazer para você.